Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou ler os livros preferidos do Isaac de Heartstopper. Bom, gente, eu acabei de terminar a série de Heartstopper, né, que é essa febre, que é super amorzinho. Eu confesso que eu ainda prefiro as HQs, tá? Teve algumas coisinhas ali na série que me fizeram torcer um pouquinho o nariz, mas de forma geral é uma série muito fofa, que é bastante fiel até às HQs, graças a Deus, né, apesar dos pontos ali, dos asteriscos que eu coloco. E, gente, assim que eu assisti o primeiro episódio, que eu bati o olho no Isaac, aquele menino virou um dos meus personagens preferidos, porque, eu me acho parecido muito com ele, assim, fisicamente. E a partir do momento em que ele é completamente caladinho na dele, meio tímido, e tá sempre com um livro na mão lendo, aí que eu me vi mais ainda nele. Pra mim, eu sou o Isaac, assim, 100%. 100%. Eu acho que todo mundo que assistiu a série deve ter reparado que praticamente todas as vezes que ele aparece na série, ele aparece com um livro na mão. E aí eu pensei, gente, tem uma ideia de vídeo. E se eu lesse os livros preferidos dele, né? No caso, os livros que ele leu na série. Porque eu já tinha feito um vídeo sobre isso, que foi o vídeo de lendo os livros preferidos da Olivia Rodrigo. Teve alguns comentários falando que era pra eu fazer mais, e eu acabei deixando essa ideia de lado, mas esse ano eu quero voltar com esse tipo de vídeo, e estou voltando oficialmente lendo os livros preferidos do Isaac de Heartstopper. Mas antes de começar o vídeo de fato, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, que eu posto toda terça e toda sexta. Deixe seu joinha aí embaixo já, e segue nas redes sociais, eu Cobra Letrado, tanto no Twitter como no Instagram. E também, se você se interessar por qualquer livro que eu falar nesse vídeo, ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link que tá aí no box de descrição, que você ajuda demais o canal. Bom, como eu falei, assim que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo, eu fiquei que nem um louco, ainda coloquei meu namorado pra ficar que nem um louco, caçando, tentando decifrar todos os livros que ele leu na série. Só que assim, tem umas cenas que o livro tá super bem, assim, bem à vista e tal, e dá pra gente identificar rapidamente, só que tem outros que é muito difícil. Aí eu desisti de tentar ficar vendo assim toda hora, sabe? E recorri ao meu bom e velho Twitter. E lá eu encontrei duas threads, só que no dia que estou gravando este vídeo, a própria Netflix UK, eles fizeram um post, né, um carrossel com todos os livros que o Isaac leu, o que facilitou muito a minha vida, porque na hora de editar esse vídeo, eu vou conseguir colocar aqui numa imagem de boa qualidade, não de um print que eu tirei da Netflix, né? Então eu vou falar todos os livros que ele leu, episódio por episódio, e depois vou falar pra vocês quais eu escolhi pra ler, né? E vou ler de fato e comentar aqui no vídeo. Bom, no primeiro episódio ele já aparece lendo A Messias de Duna, do Frank Herbert, que é o segundo livro de Duna, que é um livro que eu já li e amei. No episódio 2 ele tava muito otaku, porque ele estava lendo Naruto, volume 72. No episódio 3 ele foi pro lado da física, porque ele tava lendo, eu vou até ler, porque assim, nome muito difícil. Ele estava lendo o livro Quantum Mechanics, The Theoretical Minimum, do Leonard Susskind e Art Friedman. Não sei nem se eu tô falando certo o nome desse pessoal, mas basicamente é um livro sobre física, química, sei lá o que, mas é uma parada dessas de exatas. No episódio 4 tivemos dois livros. Um foi Proud, do Garrett Thomas, que é um jogador de beisebol, rugby, um jogador aí de algum esporte super famoso, e ele foi o primeiro jogador desse esporte que assumidamente gay, né? Abriu o jogo pra todo mundo, pra imprensa, etc. E o segundo foi Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, que é um livro que já tem traduzido para o português pela Intrínseca. No quinto episódio, tivemos aí dois livros super hypados, que foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e Rádio Silêncio, da própria Alice Oseman, autora de Heartstopper. E aí no último episódio, que foi o episódio 8, tivemos dois livros de não ficção. O primeiro foi Gender Explorers, da Juno Roche, que é um livro que vai falar sobre gênero, e o segundo foi Não Há Planeta B, do Mike Berners-Lee, que é um livro que vai falar sobre meio ambiente, que o mundo tá acabando, etc, etc. E, gente, como vocês podem ver, foram 9 livros que ele leu durante toda a série. Obviamente que eu não ia ler todos os 9, até porque tem livros aqui que eu não me interesso nem um pouco pra ler, que nem aquele da física, e até mesmo o do jogador, gente, sim, zero interesse de ler esse tipo de livro. Ah lá, nem vou ler. Então eu separei 4 que eu vou ler aí nesse vídeo e volto aqui, né,
pra comentar o que eu achei, naquela mesma dinâmica do vídeo do Lendo os Preferidos da Olivia Rodrigo. Então vou mostrar aqui os 4. Assim, não sei se vou seguir essa ordem, tá? Que vou mostrar aqui, mas eu vou ler O Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Inclusive eu comprei, né, a edição física desse livro. É um livro que parece ser grande, mas, assim, folheando, tem vários diálogos. Tem até uns momentos, assim, diferentões, que é assim, sabe? Então deve ser fácil de ler. É um livro que tá super hypado, que o pessoal tá falando bem. Então acredito que o ritmo deve ser legal. O outro que eu falei é Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Esse aqui, gente, eu roubei. Eu já comecei a ler. Eu tô na página 104. Por enquanto estou amando muito. E, obviamente, que esse aqui vai ser o primeiro, né, que eu vou abrir este vídeo falando sobre. O terceiro vai ser Messias de Duna, do Frank Herbert. Eu escolhi esse porque, como eu falei, eu já li Duna. Foi um livro que eu amei, aclamei. Inclusive, tem vlog de leitura aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir. E o segundo, ele é super pequeno. Ele tem, tipo, 220 páginas. Então, eu acho que dá super certo de ler num vídeo como esse. E, por último, eu vou ler Gender Explorers, porque é um livro que, apesar de ser uma ficção, é de um tema que me agrada muito, que me interessa muito, que é sobre gênero. E também é um livro mais ou menos curto, né, em suas 250 páginas. Então, acho que vai dar muito certo. Bom, gente, esses são os 4 livros, né? Como eu falei, eu não vou ler os outros, porque, enfim, não bateu tanto assim o interesse. Até quase escolhi Orgulho e Preconceito, mas eu fiquei assim, eu quero ler Orgulho e Preconceito? Não. Então não vou me forçar. Como eu já falei, né, vou começar por Rádio Silêncio. Então no próximo take eu já falo tudo o que eu achei desse livrinho aqui e vamos ver se o Isaac tem um bom gosto pra livro. E aí, gente, terminei Rádio Silêncio e, cara, meu coração tá muito quentinho, eu tô muito felizinho com o final desse livro aqui. Todas as coisas boas que as pessoas falam sobre Alice Oseman são muito verdade, assim. Eu já tô real querendo ler tudo que essa mulher escreve. Porque, assim, até então, eu tive contato com Heartstopper, né, obviamente, e com This Winter, que é uma novela de Heartstopper, que eu também gostei. Foi a primeira coisa que eu li que não foi em quadrinhos, né, da Alice Oseman. Eu gostei bastante, mas eu nunca tinha lido uma história tão grande, né, um romance, de fato. E, gente, essa história é muito legal. Principalmente se você foi mais novo, assim, ali pelos 15, 16, 17 anos, sabe? Eu acho que se você ler essa história aqui com essa idade, esse livro vai ter uma importância muito grande pra você. Mas assim, do que se trata? Muita gente já sabe mais ou menos, mas vou aqui dar uma breve sinopse. Aqui a gente vai conhecer a Frances, que ela é super, hiper estudiosa. Ela tem um sonho que é entrar na faculdade e toda a vida dela gira em torno dela passar pra faculdade. Ela não quer qualquer faculdade, ela quer entrar pra Cambridge, né, que é uma das maiores faculdades do mundo. Então ela se cobra muito, ela se puxa muito pra estudar, assim, horrores e sempre ter as melhores notas possíveis, ter as várias atividades extracurriculares, como ser representante de turma, por exemplo. Só que, em paralelo com isso, ela tem um hobby, que é ouvir o podcast Universe City. Ela é, tipo assim, muito fã desse podcast, que é um podcast, assim, que fala basicamente sobre tudo. Tem um personagem principal, que é o Rádio Silêncio, que é o próprio nome do livro, e ele vai protagonizar em algumas histórias. Tem alguns personagens secundários, tem alguns episódios até que são, tipo, completamente aleatórios, vai falar sobre Alien. E esse Rádio Silêncio, inclusive, ela nunca sabe se ele é um menino, se ele é uma menina, porque, enfim, não tem esse negócio de gênero, né, nos podcasts. Ele é o Rádio Silêncio e pronto, acabou. Inclusive, ela manda muito bem nos desenhos, tá, em desenhar e tal, esse lance de artes, e ela faz várias ilustrações, várias fanarts sobre o Universe City. Ela tá ali vivendo a vida dela quando ela conhece o Aled, né, que inclusive quem leu Heartstopper sabe quem é o Aled. E eles são vizinhos, eles moram na mesma rua, só que eles até se conhecem, assim, de vista, né, só que eles nunca se falaram de fato. E aí eles começam uma amizade, né, uma coisa mais superficial, né? Só que ela descobre que ele é o criador do Universe City. E aí as coisas vão começar a aumentar e eles vão ficar muito amigos, e a história vai se desenrolar a partir daí, né? Dessa amizade. E assim, não pensem que tem romance entre os dois, que a própria Frances fala no livro, bem no iniciozinho do livro, assim, se você acha que é história de romance, não acredite nisso, porque não vai rolar nada entre mim e o Aled. É uma história sobre a amizade deles, é uma história sobre os traumas
traumas que eles carregam, que tem muitos traumas do passado, tanto dela como dele, os problemas que eles têm no presente, que os dois também têm muitos problemas ali, né, problemas, enfim, de adolescentes e tal. E isso vai criando uma teia muito complexa, né, entre essa relação dos dois. E nessa teia complexa, Alice Oseman aborda vários temas super relevantes. Esse é um livro que vai tratar sobre identidade, várias questões sobre identidade. Eu já tinha reparado que ela sabe construir isso muito bem por causa de Heartstopper, né, que tem muito esse lance da identidade, da questão da diversidade, da sexualidade, né, de adolescente, que é uma época que a gente tá descobrindo muita coisa, tá tentando se entender. Então ela consegue abordar aqui de uma forma muito brilhante, de uma forma muito bem construída, de uma forma muito responsável. Aqui ela também fala sobre a pressão de ser bem-sucedido, principalmente com relação à faculdade, que tem muito essa pressão de terminar o ensino médio e, enfim, conseguir as melhores notas possíveis para entrar na faculdade. Se você não entrar na faculdade, você é um loser, não vai ter um futuro legal, porque, assim, num contexto geral, né, num senso comum, o sucesso tá ligado a entrar numa faculdade, a fazer uma boa faculdade. Isso aqui no Brasil também, acho que é, né, num geral, no mundo. E ela vai abordar isso aqui também, nessa pressão que a gente tem quando a gente é adolescente, que é muito forte. Eu já vivi isso, foi muito pesado e isso é abordado aqui de uma forma muito legal também. Por isso que eu falo que para um adolescente, né, ali da casa dos 15 até os 17, 18 anos, esse livro é perfeito. Se eu tivesse lido esse livro naquela época, eu teria, sim, levado esse livro no meu coração, assim, porque eu já gostei muito. Eu dei 4 estrelas pra ele, eu não dei 5 estrelas porque, enfim, acho que ele poderia ter sido um pouquinho menor, porque ele é bem grandezinho, apesar da leitura ser super fluida, mas é um livro que tem muitas mensagens boas. Você termina real com um sorriso daqui até aqui, que vai tocar uma pessoa que tá passando por tudo o que as pessoas estão passando aqui, sabe? Porque aborda muitos e muitos problemas, muitas coisas que a gente tem que enfrentar exatamente nessa época da nossa vida. E tem uma mensagem bonitinha no final, sabe? Que te reconforta. Então, assim, é um livro que vai ser muito importante pra galera dessa faixa etária, né? Se pegar pra ler essa história. E, sim, eu acho que eu comecei esse vídeo muito legal, né? De uma forma muito boa, porque eu gostei muito, foi um livro muito legal. Então, já vou dizendo que o Isaac, pelo menos em um livro, ele tem um gosto muito bom. E agora, né, pra continuar, eu vou pegar o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Inclusive, o Isaac leu no mesmo episódio que ele leu Rádio Silêncio, que foi no 4º episódio da série. Então, vamos ver se esse thriller aí, que tá super bem falado, é tudo isso ou não. E aí, gente? Bom, de um take pro outro, vim aqui completamente diferente porque cortei o cabelo, né? Inclusive, não estou gostando deste cabelo. Até fiquei pensando, ai, será que eu gravo vídeo assim? Porque não gostei do resultado, né? Mas não posso ficar um mês sem aparecer aqui no canal por causa do cabelo que eu não gostei, não é mesmo? Então vou aparecer do jeito que dá, né? Que é dessa forma. Enfim, vamos ao que interessa. Terminei, então, o Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. E, gente, ainda tem aí um plus, tá? Porque nesse take aqui eu não vou falar apenas desse livro, como também vou falar de Naruto. Por quê? Porque falei pra vocês no início do vídeo que eu não ia ler Naruto, que eu ia ler, enfim, outras coisas que o Isaac leu, né? Porém, acabei lendo Naruto, logo explico o porquê. Mas falando sobre esse daqui, estou um pouco decepcionado, tá? Tanto porque, assim, tá muito hypado esse livro lá fora, mas principalmente aqui no Brasil, eu tô vendo todo mundo que tá lendo, tá aclamando, e é uma galera, assim, que tá lendo ultimamente. Eu tava esperando ser uma coisa grandiosa, uma coisa, assim, que ia me tirar o fôlego e tal, só que não foi. Então eu tô um pouco decepcionado, assim. Aqui é um thriller, tá? A gente vai conhecer a história da Pip. A Pip, ela é uma estudante, ela tem 17 anos, ela tá no último ano do ensino médio. E nessa escola dela, ela precisa fazer um trabalho de conclusão pra, enfim, se formar no ensino médio, né? E aí o tema é livre, ela escolhe o que ela quer discursar sobre, né? E ela escolhe fazer um trabalho de investigação, que ela fala pra professora dela que ela quer observar, né, o objeto de mídia e imprensa frente a investigações policiais, né? Porque nessa cidadezinha onde ela mora, há 5 anos atrás, uma menina foi morta, supostamente pelo namorado, né? Que é a
Andy. E essa Andy, gente, era assim, a menina perfeita de toda e qualquer história. Ela era loura, ela era bonita, ela era inteligente, ela era amiga de todo mundo, ela era a filha perfeita. Então assim, ela era a menina perfeita. Ela foi assassinada. Aliás, na verdade, dizem que ela foi assassinada, mas o corpo dela nunca foi encontrado por absolutamente ninguém. E acabou a culpa ficando pro namorado dela, né? Até porque esse namorado depois ele se matou, né? Antes mesmo de ser julgado, ele se matou e a polícia concluiu o inquérito, né, já que ele morreu, de que ele que tinha sido o culpado e por isso que ele se matou, que ele cometeu suicídio. E a história ficou por aí, só que essa menina, a Pippi, que é a personagem principal, ela nunca acreditou nisso e ela decide, então, 5 anos depois, investigar isso de uma forma mais profunda, porque ela quer comprovar a inocência desse menino. E por que eu não gostei tanto assim? Porque, gente, a Pippi tem 17 anos. 17 anos! E esse é um livro de quase 500 páginas, então a gente já sabe que ela vai conseguir várias informações, ela vai conseguir solucionar várias coisas, várias dúvidas, coisas que a polícia não tinha conseguido ou que deixou de lado. E assim, tudo bem que, né, a polícia pode ter corrupção, pode ter uma má vontade, porém, ainda assim, eu achei muito irreal que uma menina de 17 anos, com um simples telefonema, com simples atos, conseguisse tirar todas as informações que ela consegue tirar aqui nesse livro. E além disso, né, além do fato dela ter tão pouca idade e conseguir já tanta coisa, eu acho que as coisas acontecem muito fáceis aqui nesse livro. Tipo, literalmente toda solução acontece de forma assim, pum. Por exemplo, ela, sei lá, bate a cabeça que tal pessoa é culpada. Aí, já naquele capítulo, ela vai atrás, ela consegue já a resposta, ou por causa de uma confissão, ou por causa de outra coisa. E eu achei que foi, ainda mais quando você está sendo, né, quando você está conversando com a menina de 17 anos, você não vai dar muita moral pro que ela tá falando, você não vai querer confessar todos os crimes que você algum dia, né, cometeu no passado. Então assim, eu achei muito mirabolante essa ideia de que a menina de 17 anos ia conseguir, né, solucionar todo esse caso como ela conseguiu, ou conseguir convencer as pessoas a falarem assim com ela, com um simples telefonema, sabe? Com um simples ir na casa da pessoa, tocar a campainha e falar, e aí, precisamos conversar. Obviamente que tem umas cenas aqui de chantagem e tal, mas achei esse ponto aqui muito ruim pra construção da história. Porque assim, é um thriller muito bom, você fica muito chocado quando você vai descobrindo, né, o que aconteceu de fato, e a gente suspeita de muita gente nessa história. E um bom thriller é aquele que tem vários suspeitos, porque você começa a criar 500 mil teorias na sua cabeça. Então assim, é um livro também que vai assim, muito rápido, porque a escrita é muito fluida, a dinâmica do livro é muito legal. Tem aqui alguns capítulos que são transcrições das entrevistas que ela tenta fazer, que são passagens do diário que ela escreve, vou tentar achar aqui, ou até mesmo mensagem de texto, por exemplo. Aqui é um diário que ela escreve. Então tem essa dinâmica diferente, né, na história, que deixa a história mais papapum, mais rapidinho de ser lida. Porém, teve esses probleminhas, né, que me fizeram não comprar tanto a história. Porque a gente não tá falando de uma fantasia, de um Percy Jackson da vida, que por mais que ele tenha 12 anos, ele tem, né, ele consegue todo um treinamento, ele tem uma espada fodona, ele é filho de um deus grego, né. Essa menina não, ela é uma menina normal, mas que ainda assim ela consegue coisas que a polícia não conseguiu 5 anos atrás. Então tá, né? Então, pra esse eu acabei dando 3 estrelas e meia. Não vou apoiar você, Isaac, nessa presepada, tá? Porque não gostei tanto assim desse livro, apesar de ter me entretido. E aí, como eu falei, depois eu li Naruto. Por quê? Porque a ideia era ler Gender Explorers, da Juno Roche. Só que, gente, eu não achei esse livro em canto nenhum da internet. Juro, eu procurei até em site russo e eu não achei este livro. Sendo que, assim, ele no Kindle é R$80. Ah, não conheço. Ficou com Deus. E olha que era um livro que eu tava querendo muito ler, porque, enfim, ia falar sobre questões de gênero e era para um público mais jovem, né, a linguagem e tal, então acho que poderia ser muito interessante, só que ficou com Deus. Aí eu pensei, quero pegar outra coisa pra ler. Fui ver Orgulho e Preconceito, enorme, fala sobre, né, um romance ali que não tenho a menor vontade de ler. Pensei em Não Há um Planeta B, só que também meio ambiente, não é muito minha cara. Acabei ficando com Naruto, porque, né, uma HQ, uma coisa fácil, uma
mangá, aliás, e peguei pra ler Naruto. Só que eu fui com muitas desconfianças. Porque assim, pra quem cresceu, né, vendo Bom Dia e Companhia, enfim, essas coisas que passavam no SBT, provavelmente cresceu vendo Naruto na TV aberta. E eu não fui uma dessas pessoas, mas porque eu não gostava de Naruto. Eu assistia todos os desenhos que passavam, mas quando chegava Naruto, Dragon Ball Z, essas coisas assim, eu não gostava, eu achava que tinha muita luta, era uma coisa muito hétero pra mim. Então até quando eu vi a lista do Isaac, que ele tava lendo Naruto, eu não tive o menor interesse de pegar. Só que aí, né, o destino quis que eu lesse. E eu acabei gostando, surpreendentemente. Obviamente, tá, assim, só pra contextualizar, o Isaac, se eu não me engano, ele leu o volume 72 de Naruto, né? E não tinha o menor sentido de eu ler o 72 se eu não li nem o primeiro, né? E eu nem sei direito a história de Naruto. Aí peguei o primeiro, achei um pouco confuso, tá? Porque, assim, eu também nem sou uma pessoa muito acostumada a ler mangá. E os mangás que eu leio é tudo de boiolinha, sabe? De romancezinho, assim, bonitinho. E então esse tem muita luta, tem uns significados, assim, por trás e tal. Mas eu achei que foi uma leitura muito gostosinha, assim, de ler, porque é muito rápido, até as cenas de luta, que era uma coisa que eu lembro que no anime era muito demorado e eu odiava. Aqui no mangá é muito rapidinho de ser lida, tipo, em várias páginas você, pum, já foi. Então, eu me surpreendi positivamente, até fiquei com vontade de continuar lendo. Provavelmente nunca vou ler, tá? Apesar da vontade. Porque eu sei que tem 500 mil volumes, mas eu gostei, surpreendentemente. Ainda acho que é para um público mais hétero do que eu, né? Mas acabei gostando. Acabei dando 4 estrelas. Então, gente, pra finalizar este vídeo, no último take, né? Aliás, agora eu já vou começar a ler Messias de Duna, do Frank Herbert, que é a continuação de Duna, né? Que é um livro que eu amo, amo, amo. Então, nos vemos aí daqui a pouco pra eu falar sobre Messias de Duna. E aí, gente, bom, pra finalizar, né, este vídeo, eu falei pra vocês que eu estava lendo Messias de Duna e eu terminei. Eu li ele no Kindle, não é nem o meu Kindle, o Kindle do meu namorado, um kkk. Eu não sei o que eu tava esperando, na verdade, porque assim, eu gosto muito de Duna, eu acho que eu já falei que eu tenho um vídeo aqui no canal, né, vou deixar linkado se eu não já deixei, pra vocês irem lá assistir. Eu fiz um vlog e eu gosto muito do livro, do primeiro livro, aliás, né, inclusive eu gosto muito do filme também, só que eu não sabia exatamente o que eu, né, tava querendo pra esse segundo, porque assim, o final do primeiro, ele é aberto, ele, né, justamente porque tem uma continuação e tal, só que eu não, na minha cabeça eu ficava tipo, o que vai me esperar? E gente, foi tudo, tudo! Assim, não é tão épico como Duna, mas já já eu falo sobre isso, porém é muito bom. Nesse livro aqui, né, a gente vai acompanhar aí o Paul 12 anos depois do final de Duna. E assim, eu não vou falar exatamente o que acontece no final, porque pode ser que você queira ler, ainda não tenha lido e queira ler, então eu não vou dar spoiler. Mas, já é conhecimento geral, né, que o Paul, ele em algum momento vai ficar fodão. E agora é o momento. Ele é um imperador fodão, tanto que o nome do livro é Messias de Duna, e a figura dele é uma figura muito messiânica, né? É um imperador muito messiânico. Tem esse lado da religião também. Ele é considerado como se fosse um deus. Tem até uma passagem aqui que vai falar sobre isso de divindade, né? Que a partir do momento em que te colocam como uma divindade, não tem mais como ser rebaixado disso. Então, tem todo esse contexto, né? Ao redor da figura do Paul, do império do Paul, e dessa questão da religião com o governo misturados. E basicamente o que a gente vai acompanhar do início até o fim da história vai ser uma conspiração para matar o Paul, para tirar ele desse poder, desse império, né? E é basicamente isso que acontece, tá? Tanto que pela grossura do livro, não sei se vocês já viram, não tenho ele aqui em físico, mas não sei se vocês já viram o livro aí em algum lugar assim, ele é tipo 1/3 do que é Duna. Ele tem 200 e poucas páginas, 220 páginas. Duna tem 600, eu acho. Então assim, é literalmente 1/3 de Duna, né? Então é um livro que é um pouco não, é bem mais rápido, tá? É bem mais rápido. Como eu falei, não é tão épico como Duna. Eu achei que Duna tem umas cenas muito mais grandiosas, que deixa a gente assim, boquiaberto, sabe? Que realmente faz com que a gente esteja vendo uma mega produção, que nem é no filme. Inclusive o filme é muito bom por causa disso, né? Que eu acho que tem uma adaptação muito fiel ao livro. Mas ainda assim, esse é um livro que eu devorei. Porque assim, a gente fica muito envolvido com essa conspiração, se vai dar certo, se não vai dar, nos problemas, nas divagações do próprio
próprio Paul e da irmã dele também, a Ayla. Acho que é assim que fala, eu falo Ayla. Porque, por exemplo, ele não gosta de ser essa figura messiânica. Ele daria tudo pra não ser mais, pra, tipo, deixar esse cargo e viver em paz com a menina que ele gosta, né? Que é o papel da Zendaya no filme, né? Ele daria tudo pra esquecer que ele é esse imperador fodão que todo mundo trata como um deus pra viver no meio do deserto com a garota que ele ama, sabe? E além disso, nesse livro, a gente também tem uma expansão maior desse universo de Duna. Tem várias questões que são levantadas no primeiro livro que aqui são mais aprofundadas. Por exemplo, a questão das especiarias, né? Do melange. É uma coisa muito mais discutida, muito mais, melhor explicada mesmo, sabe? E eu, inclusive, tinha muitas dúvidas com relação às especiarias. Eu sabia de uma forma muito superficial quando eu li o primeiro livro. A Ayla, que é a irmã dele, que eu já falei, ela também tem um papel bastante importante. Ela tem um protagonismo interessante aqui nessa história e eu acho que o terceiro ela vai ter mais ainda por causa do final. Então, assim, muito animado pra ir pros próximos capítulos dessa história. E foi uma personagem que eu gostei bastante. Ela também tem todo esse negócio da divindade, né? Muito parecido com o Paul, né? Frente ali à sociedade, o império. E, gente, o final deste livro é muito bom. Muito, muito bom. Eu realmente fiquei boquiaberto. Eu falei pra vocês que não é tão épico como Duna, mas o final é tão épico como, sabe? O final é muito bom. É muito, muito bom. E, como eu falei, né? Eu fiquei doido para já pegar o terceiro e continuar essa história. Até mais do que quando eu terminei o primeiro, tá? Porque eu realmente fiquei muito assim, meu Deus, e agora? E agora? Eu quero muito saber quais são os próximos passos que essa história vai dar. Porque esse final foi de cair o cu da bunda. E depois de ter dito tudo isso, eu acabei dando 4 estrelas. Porque foi como eu falei, não é tão épico como Duna, mas é um livro muito bom. Pra Duna eu acho que eu dei 4,5 estrelas. Porque também eu fiquei, obviamente, um pouco confuso com toda a construção de mundo, porque ainda assim é uma história muito densa, muito complexa, tem muitos nomes estranhos, então às vezes eu ficava, gente, será que eu entendi isso direito? Será que eu não entendi? Mas foi um livro maravilhoso no final das contas. E é com isso que a gente termina, né, esse vídeo aqui do Isaac. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se animado pra ler um desses livros também, até mesmo os outros que o Isaac leu em Heartstopper e eu acabei não lendo. O meu veredito final é de que o Isaac, ele tem gostos bons, mas poderia ter um gosto melhorzinho, na minha opinião, um gosto mais parecido do que o meu. Minha opinião? Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Mas não é de todo mal. E, gente, se vocês gostaram, né, desse formato de eu ler livros que outros personagens leram, ou de preferidos de alguns famosos, me deixem aí nos comentários, né, pra eu poder trazer mais aqui. Como eu já falei, eu já fiz um da Olivia Rodrigo, agora esse do Isaac. Queria muito fazer um da Taylor Swift, né, minha loirinha preferida do mundo. Mas quero saber se vocês apoiam. Apoia essa ideia? Coloca aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!